Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje está recebendo aqui o vereador Júnior Correia. Ele é vereador de Cachoeiro de Itapemirim, vereador do PL, e hoje vai conversar com a gente um pouco a respeito do cenário, político, do cenário administrativo daqui da cidade, mas também vamos falar um pouco de eleições de 2024. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado aí a todos do Aqui Notícias que sempre abrem as portas, né, para eu ouvir estar falando aqui. E vamos conversar sobre tudo, né? Estou aberto para conversar sobre tudo. Ok, vamos lá. E assim, vamos começar pelo que está mais quente aí agora na Câmara, né? A gente viu aí que foi aprovado um requerimento para que o diretor-presidente da AGESA possa comparecer à sessão para dar algumas explicações, né, a respeito dos carros oficiais, né, da sinalização dos carros oficiais. Aí eu pergunto ao senhor, foi uma vitória da oposição ou uma derrota do governo? Primeiro, para poder ambientar o povo de Cachoeiro, ambientar não, né? Mas eu acho que eles já viram muito isso ostensivamente. O vereador Léo tem postado sobre essa questão nas redes sociais dele, e eu tenho visto que tem circulado nos grupos de WhatsApp. A situação é que os carros da AGESA, né, especificamente os carros da AGESA, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando dos outros, porque eu não tenho propriedade para poder dizer se toda a frota do restante da prefeitura tem alguma coisa nesse sentido, mas a gente sabe que o da AGESA tem a sinalização, que é obrigatória. Todo carro do município, ou que está a serviço do município, tirando aquele de uso particular do prefeito, isso é legislação, né, estadual. Ele tem que estar devidamente sinalizado com adesivo, né? A legislação diz isso, adesivo. Ela tem que ser uma sinalização que identifique para a sociedade. Porque, imagina, esse ano aconteceu um caso desse, né? Acho que se a gente buscar aqui, foi a prefeitura de Marataízes, ou de... Acho que foi eu não sei se foi uma prefeitura do litoral ou uma prefeitura do interior, que encontraram um carro da própria secretaria desse município, não me lembro qual era, em Piúma. Né? Eu não me lembro se era o secretário, era um servidor público importante, secretário ou subsecretário, que utilizava o carro da prefeitura para ir passar o final de semana em Piúma. E o carro ele estava descaracterizado, até que alguém que conhecia viu, achou estranho, quando foi ver a placa, viu que era da prefeitura dessa cidade de interior, que eu não me lembro o nome agora. Porque foi no começo do ano. Esse caso aconteceu esse ano, entende? Então, assim, e a pessoa que estava usando o carro estava lá no pagode, acho que foi perto do carnaval, se eu não me engano. Então, isso é um caso recente, aconteceu agora, esse ano, perto da gente, aqui no sul do estado do Espírito Santo. O cara estava em Piúma. O fato de você ter um carro, um caminhão, qualquer coisa, seja um carro para carregar servidor, um caminhão para carregar cimento, se não tiver devidamente sinalizado, aonde que esse transporte pode ir que a gente não sabe? Entende? Ele pode estar indo para muitos lugares. Ele pode estar indo, por exemplo, um caminhão carregando cimento, ele pode sair de uma base de alguma prefeitura qualquer e ir para uma outra prefeitura vizinha, alegando estar guardando cimento. Qualquer coincidência é mera, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E sem sinalização nenhuma a gente não consegue saber se é realmente da prefeitura ou não. Sim. O próprio Tribunal de Contas, a própria Justiça, ela fez uma notificação dessa para a Assembleia do Estado do Espírito Santo, mandando a Assembleia identificar, inclusive, os carros usados pelos deputados. Por quê? Como uma forma de facilitar a fiscalização, inclusive pela população, pelo cidadão, pelo pagador de impostos, que também tem o direito de fiscalizar
né, os seus representantes. Então é essa a questão. Se a gente tem um carro a serviço da AGERSA, que é uma autarquia, que é uma empresa do município para regular os serviços, alguns serviços do município, como que essa empresa ela tem um carro que não é devidamente sinalizado? Na verdade ela é, mas com uma placa de imã, uma placa imantada, que você gruda e usa. Chegou, guardou, eu posso tirar aquilo dali para lavar, limpar, sei lá, muita poeira. Ah, esqueci de colocar. Aí no outro dia alguém pegou o carro, não se atentou, porque a gente é assim, a visão periférica da gente acaba denunciando muito a gente. A gente acaba entrando no carro, saindo, quando chega, sei lá, no município vizinho, não está aqui a sinalização. Uhum. E aí? Às vezes pode não estar fazendo nada de errado. Pode não estar fazendo nada de errado, como pode estar, não estou aqui para falar isso. Mas a gente sabe que é aquela coisa, né? A gente fala que iluminação pública, parece que eu estou divagando, mas iluminação pública tem a ver diretamente com criminalidade. Por quê? A criminalidade, o bandido, ele não age na claridade. Então, numa região muito, muito bem iluminada, ele não vai agir. Ele vai agir onde está escuro. É a mesma coisa o caso do carro. Aquela sinalização é uma iluminação, para que a gente saiba se é ou não do município, né? Uhum. Então, assim, essa convocação que vai se dar aí na próxima semana. Segunda-feira. Né? Isso, exatamente. O que é que vocês vão querer, né? Principalmente ouvir, né, do diretor-presidente, né? Principalmente o pessoal ligado à oposição. Então, a gente vai caminhar nesse sentido de buscar o esclarecimento deles de, primeiro, por que eles escolheram o imã e não o adesivo comum. Sendo que, assim, falando de uma maneira besta aqui, porque é um valor muito irrisório, mas, poxa, se você for fazer uma cotação de um adesivo comum aí no computador e um imã daquele tamanho, o valor de um adesivo é 5 vezes mais barato. Então, nem a justificativa econômica ela serve nesse caso. Ah, porque é mais duradouro? Tá, será, mas é relação custo-benefício. Pode ser mais duradouro, mas é menos seguro para uma fiscalização. Uhum. Então, acho que tudo isso a gente tem que pensar. Né? Tem que pensar principalmente na transparência. Nós vamos caminhar em cima disso daí nas nossas perguntas. Transparência. A gente quer saber por que foi escolhido assim, como imã, e se é correto, se tem parecer do Tribunal de Contas, parecer do Ministério Público, da Justiça, permitindo que eles façam isso, tem jurisprudência. A gente quer saber disso deles, entendeu? Entendi, vereador. É claro que tem muitas outras coisas também, que eu não vou falar as perguntas completas, senão fica fácil para eles, né? Entendi. Inclusive, vereador, nesse contexto ainda, a gente sabe que o próprio Poder Executivo entrou com um pedido pedindo, né, uma medida disciplinar contra o vereador Léo Camargo, porque assim, tem imagens, parece, que fundamentam isso, né? Ele retirou o adesivo do carro da AGERSA, né? Então, assim, eu queria ver com o senhor, eu entendo que precisa ter a fiscalização, mas essa é a forma correta de fiscalizar, e assim, inclusive estão acusando ele de crime contra o patrimônio. Qual crime contra o patrimônio? Não, eu tô te questionando, qual o crime contra o patrimônio? Talvez porque ele tenha... porque vocês não estão mostrando. Mostra aí a minha tela. Eu acabei de tirar isso daqui dessa mesa. Eu danifiquei a sua mesa? Tirou uma peça. Eu danifiquei a sua mesa? Ela restituiu? Restituiu. Danifiquei ela? Não. Ela restituiu. Isso daqui é removível. Sim. Isso daqui eu não precisei quebrar a sua mesa para retirar. Eu não precisei quebrar o aparelho para poder retirar. É removível. O que o vereador Léo foi simplesmente retirar essa pecinha. Sim. Olha, tá vendo? Essa pecinha aqui ela é removível, ela não é fixa naquela mesa, tá? Agora toma de volta, pode usar. Entendi. Isso é um crime? Fazer isso? Eu acho que é forçar de barra demais, sabe? Porque o vereador Léo, ele... Qual é a questão aqui, talvez? Acho que é uma questão muito mais pessoal do governo com o vereador Léo. Entendi.
O vereador Léo, lá em 2016, ele apoiou o governo Wittor e esteve na gestão do governo Wittor. Mas isso todo, a gente vê claramente. Existe, na verdade, né, um preciosismo em torno da pessoa Vitor Coelho, do político Vitor Coelho. E isso não só por conta... Acho que não é por conta do Vitor, sabe? Eu acho que aqueles que trabalhavam com o Glauber, eles herdaram isso do Glauber. O Glauber ele era muito cuidadoso com a própria imagem. Sim. Né? Eu faleci do Glauber. Que eu não tive a oportunidade... Eu conheci ele uma vez, na verdade, pessoalmente, mas não a oportunidade de conviver com ele, então não conheço o Glauber mesmo. Mas o que eu sei, pelo que eu vi, pelo que eu escuto, ele tinha muito cuidado com a própria imagem. Então acho que aqueles antigos assessores aprenderam isso com ele e começaram a usar isso no Vitor. Existe um preciosismo em torno da imagem Vitor Coelho que se tornou prejudicial para o próprio Vitor. Então todos que se aproximavam do Vitor, que tinham possibilidades de crescer e se tornarem grandes aliados, acabavam sendo expulsos do convívio. Basta ver, vereador Léo teve, em 2016, 960 votos, se eu não me engano, perdeu por coisa de 30 votos, eu acho. Em 2020, ele teve 2.096, não, 2096 foi Alan, 2.079 votos. Ele dobrou, mais que dobrou a votação dele, né? O que eu quero dizer com isso? Era uma liderança que estava despontando, mas que, por uma questão de preciosismo, foi melhor deixar ele de lado do processo do que dentro. Eu não estou falando quem está certo, quem está errado, se deveria ficar, se não deveria ficar, porque existem outras questões no meio. Mas eu acho que é mais uma questão pessoal em relação ao vereador Léo, né? Acho que, inclusive, poderia até convidar o vereador Léo para vir aqui, que eu acho que ele tem muito a contribuir com esse passado que ele tem com o governo, sabe? Ele já me contou algumas coisas, né, da época, e ele pode dizer com mais propriedade, né? Entendi. Eu acho que tem a ver mais com uma questão pessoal. Entendi. Só para situar o nosso internauta, nós estamos conversando com o vereador Júnior Correia. Nós estamos falando um pouco sobre o contexto político, administrativo de Cachoeiro de Itapemirim, e daqui a pouco nós vamos entrar no processo de eleições 2024, né? E, vereador, eu queria saber um pouco mais do senhor, assim, né? Lá na Câmara, a gente sabe que hoje o governo tem uma certa tranquilidade lá dentro, né? Porque tem alguns vereadores que estão bem na base, né? Não sei se hoje é maioria por conta de algumas manobras que têm acontecido lá, mas eu queria saber do senhor, hoje a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ela se comporta de forma independente ou se comporta como se fosse um puxadinho da prefeitura? Olha, eu não vou dizer só da Câmara de Cachoeiro, mas eu acho que, com raras exceções, as câmaras municipais elas tendem a ser um poder muito mais como revisor, acaba funcionando muito mais como um conselho municipal do que realmente como o poder legislativo do município. Por quê? O conselho ele acaba sendo consultivo, né? A Câmara, ela muitas vezes acaba sendo muito consultiva, sabe, em algumas questões. Eu vou dar exemplos de como que a Câmara ela acaba sendo consultiva e não mesmo legislativa. A nossa função, nosso trabalho faz parte daquilo que compõe o poder legislativo, porque se é no poder legislativo que as proposições de lei têm que ser discutidas e aprovadas, se é lá que a população tem que ser ouvida e representada, se é lá que as fiscalizações elas têm que ter a sua potencialidade toda preservada e respeitada. Então é lá que é o canal de discussão, é o canal... É lá que as brigas têm que acontecer, vamos colocar assim. A briga boa, não a briga ruim. Não o tapa, não é o ódio. Ali é a briga boa, é o debate, é a discussão. É ali que tem que acontecer. É o bate-boca, às vezes. Igual ontem, não sei se você acompanhou a sessão, né? Aconteceu um episódio entre mim e o vereador Paulo Grola. Eu não sei se o vereador Paulo Grola entendeu alguma coisa errada, ele
Aí ele falou uma aberração ali, aí eu questionei ele. Aí, isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Da realidade do sistema democrático. Mas o que acontece? O Poder Executivo não gosta disso. Nenhum Poder Executivo gosta disso. Dificilmente você vai ver alguma prefeitura, algum governo do estado, até presidente, é raro, na verdade, né? Que respeite tanto os trâmites. Né? É claro, o Bolsonaro foi um dos que respeitou muito. Acho que a própria passagem dele na Câmara trouxe isso para ele, né? Mas, por exemplo, a gente vê muito acontecer na Câmara de Cachoeiro. Projeto chegar com regime de urgência. Só que, vamos lá, o regimento da casa. Como que funcionam os trabalhos? Chega um projeto de lei, ele protocolado numa segunda-feira. Ele vai ser lido na sessão da terça-feira seguinte. Porque a pauta ela fecha na quinta-feira. Então, protocolou na segunda, terça-feira seguinte ele é lido. Depois que ele é lido, esse projeto ele tem que ser encaminhado para a Procuradoria da Casa. Isso leva em torno de 2 dias. Aí a Procuradoria tem que dar parecer, vamos supor, da leitura até o parecer, duram 5 dias mais ou menos. Vai para a comissão, a Procuradoria manda para a Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça tem 10 dias para dar parecer. Então, deu 10 dias para dar parecer. Se não tiver pedido de informação suspende o prazo, né? Passados os 10 dias, vai para a leitura no plenário. Primeira discussão. Terminou a primeira discussão, volta para as outras comissões. Se tiver alguma outra comissão para discutir. Depois que todas as outras comissões passaram por elas, volta para o plenário para a segunda discussão e votação. Isso leva, num trâmite normal de discussões, isso pode levar tranquilamente aí de 3 meses até o final do ano. Sim. Regime de urgência, você reduz esse tempo para 40 dias. Tudo tem que acontecer em 40 dias. Isso é regime de urgência, sabe? Como que funciona, não só a Câmara de Cachoeiro, mas a maioria das câmaras. O prefeito manda protocola um projeto terça-feira, 2h da tarde, no horário da sessão. O articulador do governo, que já está lá, recebe uma ligação, vai até o presidente e fala, olha, ou o presidente, ou o líder do governo, olha, chegou um projeto hoje, a gente precisa que seja votado hoje, tá? Regime de urgência. Aí o projeto, o vereador, aí pode ser o líder, pode ser um representante, pede a inclusão do projeto para leitura e votação. Mas não seria a quebra de regimento, de regras da casa? Então, o que acontece? É uma quebra, mas é uma coisa que o presidente Braz ele pode talvez explicar melhor para você. Existe eu acho que existe deve existir algum jogo, alguma dinâmica que eles sorteiam qual artigo do regimento vai seguir naquele momento, né? Sim. Igual, por exemplo, a convocação. A convocação vai seguir o rito certo, né, da convocação. Ele vai vir numa sessão extraordinária para poder responder. Mas não é sempre que acontece assim, né? Sim. Não é sempre. Tem vezes que a convocação acontece no dia de sessão ordinária. Aí tem vezes que o presidente na hora decide, não vai ser 5 perguntas. O vereador vai ter 5 minutos para falar à vontade. Então, mesmo escolhendo assim. Por quê? O Braz ele fala muito disso. O plenário é soberano. Então, se o plenário é soberano e o plenário quis votar no dia que chegou o projeto e aprovar... Que dane-se o regimento. Já aconteceu muito disso. Nossa. Inclusive, é até um pouco, de certa forma, bizarro, né? Porque a gente pedia ou vista do projeto, que é direito do vereador, ou às vezes a gente pedia para não ser votado, para passar pelas comissões. Quando eu era relator da CCJ, Sim. nos 2 primeiros anos, toda vez eu pedia para deixar passar para a comissão. Falava, deixa passar pela comissão. A comissão quer analisar, não deixa sem o parecer da comissão.
plenário soberano. Aí é para o plenário, a base obviamente é maior. Aí a pergunta era, não era se ia votar no projeto ou não, não é a aprovação do projeto. A pergunta era, nós vamos votar o projeto hoje? Aí os vereadores votavam, se ia votar o projeto naquele dia. Depois que votava se ia votar o projeto, aí votava o projeto. Qual era a discussão do projeto? Não tinha. Porque ninguém sabia do projeto. Entendi. Ninguém conhece o projeto que chega assim. Eu me lembro, no ano passado, no ano retrasado, quando chegou um projeto, foi na votação de limpa-pauta, né? Uma sessão de limpa-pauta. Sessão de limpa-pauta é o seguinte, todo projeto de lei, ele tem um ano legislativo para ele ser discutido e votado. Se ele não for discutido e votado dentro daquele ano, automaticamente todos os processos são arquivados para o início da legislatura seguinte. Entendi. Quando o processo ele é arquivado, ele morre? Não. Qualquer vereador pode pedir para desarquivar. Por isso que, por exemplo, de vez em quando no Congresso Nacional, a gente vê projeto de iniciativa de deputado lá do Caixa Prego, dos anos 2000, 1900, que está sendo votado e discutido agora. Por quê? Porque, ao invés de se fazer um outro, resgataram do arquivo. Entende? Só que aí se tornou comum na Câmara de Cachoeiro, e nem acho que seja ruim, eu acho que é até uma forma de você dar uma finalidade para os projetos, fazer a sessão limpa-pauta. A última sessão é uma sessão, convoca-se uma sessão extraordinária, ou na última sessão ordinária, aí normalmente é sempre um calhamaço de projeto assim. A gente vê na pauta lá, são 2 páginas de projeto. Aí vai voltando um por um. Todo mundo vota a favor. Não, depende. Se não ler. Depende. Não, mas aí são projetos antigos durante o ano. Tá. O problema é quando chega projeto de última hora. Uhum. Aí eu contei isso por conta dessa sessão limpa-pauta, que foi para ser votado o projeto do 5G aqui em Cachoeiro, né? Para se permitir um polo de 5G e tal. Aí eu questionei, falei, olha, mas cadê os estudos técnicos, né, da secretaria para se implementar essa sei lá, o que eles querem fazer, esse centro de desenvolvimento do 5G? Cadê o estudo? Porque quais são os impactos disso não só na economia, mas na vida do cachoeirense? Né? Afinal, tudo que envolve radiação envolve maquinário, envolve a sua vida, envolve muita coisa. Então, o 5G ele é muito recente para a gente saber qual é a reação nossa e da natureza em relação à radiação do 5G. Falei, cadê o estudo técnico para saber aonde que vai ser aplicado o 5G? Eu não sabia. O projeto é muito grande, chegou naquele dia. Como é que a gente vai ler para poder entender aquele troço naquela hora ali? Uhum. Aí eu pedi para discutir. Aí até o vereador Marcelinho subiu para discutir o projeto. Entendi. E falou que o projeto era muito bom, ia ajudar muito a cidade. Só que eu perguntava, tá, vereador, o que o projeto fala? E o vereador não sabia. Ele só sabia que o projeto era bom. Entendi. E que discussão é essa? Qual a qualidade da discussão que a gente tem em Cachoeiro com projetos que são feitos assim? Entende? Uhum. Projeto, às vezes, de vereador é melhor discutido do que projeto de prefeito, porque projeto de vereador acaba naturalmente passando pelos trâmites da Câmara. Uhum. Dificilmente um vereador numa comissão qualquer quer prejudicar vereador. Eu, enquanto estava relator da CCJ, eu buscava de toda maneira auxiliar os meus colegas vereadores. Quando às vezes chegava um projeto que tinha problemas, eu buscava auxiliar eles. Eu falava, olha, você por acaso quer pedir para poder alterar, fazer uma emenda para poder acertar? Você quer que a gente devolva para você acertar e mandar depois de novo? Todos os vereadores eu fazia isso. Não gostava de matar projeto de vereador. Sim. Porque já é difícil a gente fazer projeto de lei. Então, assim, infelizmente a Câmara de Cachoeiro, ela, assim como muitas câmaras, ela acaba caminhando nesse sentido, sabe? De ser muito revisora. Ela acaba ficando muito à mercê do que o executivo manda ela fazer. Tem que ser votado hoje. É um projeto bom para a cidade. Tá, mas quem sabe se é projeto bom ou não? Aí mandam aquela, né? Você acha que o prefeito vai querer mandar um projeto prejudicial para a cidade? Cara, eu não sei o que está passando na cabeça dele. Assim como você não sabe o que passa na minha cabeça. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm motivo para não votar em mim, porque
tem alguma ressalva em relação a mim, eu também tenho ressalva em relação a ele. Às vezes não é por uma questão de dolo, né? Nem todo crime, nem todo ato é doloso. Tem ato que é culposo. Às vezes o cara não tem intenção de fazer. Por exemplo, já aconteceu muito isso. E eu falava muito desses casos, né? Chegava projeto de lei lá que era para votar no dia, porque é muito importante para o servidor, blá, blá, blá. Teve uma vez um projeto assim, votamos. Votou. Uma semana depois, vem um projeto para poder modificar o projeto da semana anterior. Falei, mas gente não votou um projeto assim porque era bom para o município? Na semana já tinha sido amplo debate, já a gente não votou semana passada? Ah, não, é porque a gente viu que tinha um artigo lá que estava errado. Então, pera lá. Então, assim, teve amplo debate mesmo? Não teve. Teve amplo debate? Não teve. Eu vou te falar, se o vereador Paulinho não fosse servidor do município, e talvez nem se ele fosse base, eu não sei se ele participou de alguma reunião que tenha tido, não sei se eles têm feito reunião, porque eu não sou chamado também, nem iria. Não adianta muita coisa. Eu não sei se por conta disso ele sabia, mas se o vereador Paulinho não fosse um servidor e estivesse atento a toda a lei que fala do servidor, e se ele não fosse servidor da Fazenda e o Refis fala justamente da Fazenda, talvez passaria batido ao artigo da lei que, olha, um projeto de lei que trata de refis, ou seja, refinanciamento de dívida do município. Sim. É um projeto de lei que impacta diretamente a vida econômica da comunidade, da população. Um projeto de lei que fala disso. Um artigo dessa lei vetava não. Como é que fala? Revogava, desculpa. Isso mesmo, obrigado. Revogava uma outra lei que falava do plano de carreira do servidor. O que o Refis tem a ver com o plano de carreira do servidor? Se o vereador Paulinho tivesse atento, iria passar. Por quê? Porque aquele artigo que estava sendo revogado não falava, né, revoga-se o artigo tal, a lei tal, da lei número tal que fala sobre... Não, fala só o número da lei e o ano. Sim. Quem tiver interesse, procura o que é a lei. Sim. Igual a gente faz lá no gabinete. A gente procura quais são as leis impactadas para saber do que está se tratando ali. Uhum. Se o vereador Paulinho não tivesse atento a isso, passaria. Porque estava para ser votado semana passada. E aí, Um projeto que o prefeito gravou vídeo na sexta-feira retrasada. Entende? Entendi. Olha só o tempo que chega a lei para poder ser votada. Aí não teria tido pedido de vista. O próprio líder do governo não teria visto aquilo e liberado o pedido de vista, porque é assim, né? O vereador pede vista. Aí o presidente pergunta se pode dar vista, né? Entendi. Beleza. Vereador, assim, dentro aí dessas considerações que o senhor falou, né, a respeito do comportamento da Câmara em geral em relação à Prefeitura, a gente sabe que no Poder Legislativo a gente tem lá a bancada, né? Teoricamente, quem é do governo, quem defende as ações do governo, e quem é oposição, aqueles que se posicionam contra, né, alguns pedidos, né, alguns projetos que avalia que não entre aspas, né, benéfico para a população. Tem aqueles também que às vezes se comportam de forma independente. Eu fiz essa pergunta ao vereador, líder do governo aqui, que ele veio conversar com a gente, e aí eu vou fazer para o senhor também. O senhor, enquanto representante da oposição, como é que o senhor avalia o comportamento, né, dos vereadores que se dizem ser da base do governo? Eles são subservientes ou se comportam como deveriam ser mesmo, como vereadores que, assim, sou vereador, independente de estar sendo do governo ou não, eu sou pela população? Olha, eu quero aqui falar, nesse sentido, eu quero falar o seguinte. Quando eu fui eleito vereador, fui eleito no dia 15 de novembro, dia 17 de novembro, porque foi na terça-feira isso, eu recebi uma ligação de manhã. Eu estava indo tomar café, tocou meu celular, aí eu atendo, número desconhecido, mas eu atendi. Aí, é o Juninho Correia? Eu falei, sou.
Eu tô te ligando, aqui é o prefeito Vitor, tô te ligando para parabenizar. Na hora eu falei, desculpa, quem que é? É o prefeito Vitor. Falei, obrigado, parabéns para você também. Aí ele falou assim, tô te ligando para parabenizar pela eleição, total. E pra mim, pra mim a conversa acabou ali. Ele me parabenizou, parabenizei ele, todo mundo feliz, tchau. Desliga o telefone, né? Mas ele decidiu continuar a conversa. Beleza. Aí ele falou, não, porque eu vi que você deu uma entrevista, que um dia anterior eu tinha dado uma entrevista falando que eu era oposição. Ela falou, eu vi que você deu uma entrevista falando que você era oposição, mas você nem me conhece, você nem sabe quem sou eu. E eu falei, prefeito, calma, antes de você continuar, realmente eu não te conheço como pessoa. Acho que eu nunca vi você na minha vida. Né? Devo ter visto vagamente, assim, nunca te vi. Mas eu quis dizer que eu sou oposição não ao Vitor Coelho, eu sou oposição à gestão Vitor Coelho. Eu sou oposição ao partido ao qual o senhor representa. Aí aquilo descambou para um lado que ele não entendeu. Aquela coisa do preciosismo, sabe? Que às vezes eu acho que tem. Preciosismo, sabe? Não aceita o discordante, não aceita o diferente, não aceita quem pensa diferente, não aceita quem não está na mesma bolha. Isso é muito ruim, sabe? Porque assim, eu acho que as divergências elas existem e a gente tem que saber conviver. Eu tenho muita gente em volta de mim que discorda de mim muita coisa, mas o que eu posso fazer? Não tem como você mudar a cabeça de uma pessoa tentando socar na cabeça dela argumento. Não é assim que funciona. Ou você, no trabalho, convence essa pessoa do seu posicionamento, ou você aprende a conviver. Beleza. Aí, depois daquilo, eu até tive uma reunião com ele. Aí, depois da posse, eu tive até uma reunião com ele no gabinete dele. Ele falando sobre isso. Eu vi que aquilo mexeu com ele. Eu já ter falado que era oposição. Porque, até então, nenhum dos eleitos falaram que era oposição a ele. Nenhum. Até mesmo aqueles que estavam numa candidatura de oposição em outros partidos, né, pedindo voto para outros prefeitos, se portaram com aquele discurso assim, não, eu estou aqui agora para poder trabalhar junto, pensando em Cachoeiro. Só que assim, eu pensando em Cachoeiro e conhecendo o governo, eu já sei como que eles trabalham. Eu já sei como o PSB pensa. Aí eu falei com ele, olha, prefeito, eu sei como que o seu partido pensa ideologicamente. Eu não concordo. Ou seja, eu não posso ser base de um partido que pensa ideologicamente diferente de mim. Não tem como. Eu não sei como que o vereador Diogo consegue como que eu posso dizer? Como que ele consegue se entender? Porque ele sempre foi contrário a partidos de centro-direita. E hoje ele está num partido de centro-direita. Eu até brincava com ele no ano passado, que Bolsonaro flertava com o PP e quase foi pro PP. Falou, Diogo, será que você vai ser líder do Bolsonaro aqui na Câmara de Cachoeiro? Aí ele, não, Deus me livre, sei lá o quê. Ele odeia o Bolsonaro. E, no entanto, ele está num partido que foi base do Bolsonaro no governo e parte dela ainda está na oposição ao governo Lula. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é uma questão de coerência que eu busco, sabe? Eu estou numa candidatura de oposição. Quem votou em mim, espera isso de mim. Quando eu me manifestei oposição, não era a pessoa do Vitor Coelho. Não é nada a pessoa do Vitor Coelho. Não, mas uma gestão que eu não entendi como uma boa gestão. Se eu entendesse como uma boa gestão, eu teria apoiado ele na reeleição. Eu não apoiei ele na reeleição. Eu não sou um esquizofrênico aqui para poder falar uma coisa e fazer outra. Sim. Então eu me posicionei. Aí nessa conversa com ele, eu falei, prefeito, se para vocês é menos traumático falar de independente, tudo bem, eu falo que eu sou independente. Eu ainda fiz isso, eu falo, não tem problema. Eu não estou aqui para poder arranjar briga com ninguém, eu não estou aqui para poder me desgastar com vocês, para ser brigão, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Só que para mim as palavras elas são aquilo que elas representam. Sim. Se eu não vou ser base, eu vou ser oposição, ponto final.
Entende? Entendo. Então, esse foi o meu posicionamento em relação à oposição, porque eu entendo que aquilo que o partido dele representa, e é só a gente ver o que o PSB representa, né, seja a nível Brasil, enquanto estatuto, seja a nível de gestão aqui no nosso estado, seja a nível de até mesmo grupo político, né? O que o PSB fez com o Cachoeiro nos 2 primeiros anos de mandato do governo Vitor foi simplesmente ganhou a prefeitura de Cachoeiro, pegou todo mundo que estava desempregado do governo Casagrande da primeira gestão, que foi até 2010 e 2014, e trouxe para Cachoeiro. Até Casagrande ganhar de novo. Casagrande ganhou, voltou uma boa parte para o governo do estado. Então, assim, isso é pensar em Cachoeiro de Itapemirim? É isso? É usar a cidade como sendo um local de cabide de emprego de gente do partido? Não é isso que eu quero para minha cidade e não é isso que eu entendo como sendo um partido também, e sem contar também todas as questões ideológicas, né? Uhum. Então, assim, quando eu falo que eu sou de oposição, não é pensando aqui em pessoas. Eu não tenho inimigo na política, eu já falei sobre isso. Né? Muito embora o Vitor tenha falado que tenha, né, ou que quer buscar novos inimigos, eu não tenho inimigo, eu não quero inimigo na política. Eu acho que é uma coisa até legal, né? Eu lembro que me marcou muito uma vez o Ferraço, perdeu para o Castelloni, né? Foi um trauma para a vida do Ferraço. Quando o Castelloni ganhou a reeleição dele, o Ferraço veio entregar uma emenda na Santa Casa ou em algum posto de saúde com o prefeito Castelloni. E a imagem no jornal dele abraçando o Castelloni me marcou muito. Porque, pensa, Ferraço, um cara de direita, que perdeu a eleição para o Castelloni, que é do PT, se abraçando por conta de uma entrega para o município. O que isso me mostrou? Que as relações humanas elas estão para além da política. Entende? O que a gente faz na política, a oposição que a gente faz, a defesa que a gente faz na política, não é por uma questão personalista. É pensando naquilo que a gente acredita pelo bem da cidade, ou pelo bem do país. E a gente só faz isso porque a gente acredita, porque outras pessoas acreditaram na gente. Então é um compromisso que cada um de nós tem. O vereador Diogo foi oposição no primeiro mandato todinho do Vitor. E iniciou como oposição esse mandato. Ele iniciou, de certa forma, como oposição. Só que ele não declarava que ele era oposição. Ele falava que ele era independente. Só que aquilo que era o discurso dele e aquilo que se refletiu nas urnas, ele viu que foi prejudicial para ele. Então ele entendeu que seria melhor ser base. Não foi porque ele viu que ele não estava conseguindo nada para a cidade. Tá, me fala o que a base consegue para a cidade? O que ser base fez com que Cachoeiro conquistasse? Tá, que todos os projetos fossem aprovados no mesmo dia sem discussão? Isso é conquista para uma cidade? Uma cidade onde não existe discussão? Onde o debate ele é morto praticamente? Só acontece debate quando às vezes a oposição faz polêmica? O pessoal falava que no começo era muito polêmico, agora depois o Ari ficou polêmico, agora o Léo é polêmico. Claro que nós somos polêmicos. A discussão só acontece quando existe um cara polêmico para poder levantar um tópico. Senão fica tudo no marasmo, tudo numa boa. Entendi. Entende? Entendo. Eu não sei o que Primeiro, a base é aquela base que reclama o tempo todinho. Basta ver todas as sessões desde o início do mandato. Aqui estão gravadas, obviamente, né? Uhum. Em alguma sessão você vai ver ou o Alexandre de Itaoca reclamando, ou o vereador Léo Cabeça reclamando, ou o vereador Braz reclamando, ou, sei lá, os vereadores de base reclamando sempre. Tá. Então quer dizer que o problema da cidade é a oposição que não consegue nada. Sendo que, aí eu já falei com o vereador Diogo. O vereador Diogo foi meu professor. E ele falou Ele, como político, ele é um ótimo professor. Porque ele falava muito, muito claramente disso nas aulas de ciência política na faculdade, sobre os papéis dos poderes. E eu falei isso na tribuna certa vez, quando ele quis falar sobre isso. Que é uma oposição que não entrega nada. Entrega o quê? Eu sou secretário de obra, eu sou secretário de manutenção para poder entregar obra, eu sou secretário de saúde para entregar posto, eu sou vereador, eu tenho um trabalho, eu tenho uma função, eu entrego
fala em tribuna, eu entrego o voto na sessão. É isso que eu entrego para a população. Eu entrego requerimento legislativo. Eu entrego projeto de decreto legislativo. É isso que eu entrego. Sim. A entrega de um deputado, é porque eu ia falar de todos, né? Deputado, senador e vereador, é isso. Não é entrega de obra. Muito embora os deputados estaduais e federais tenham as emendas parlamentares, que não é doação do dinheiro deles, é obrigação deles fazer esse repasse para o município. Muito embora eles venham tirar foto com máquina, tirar foto, porque o posto foi aqui para uma emenda nossa. Mas quem executa é o Poder Executivo. Então, você nunca vai me ver subir na tribuna e falar assim, olha, eu estou aqui para poder falar da obra tal, a gente conseguiu essa... Você nunca me viu isso. Sim. Lá no aeroporto tiveram algumas obras que aconteceram por conta de uma atuação minha, e você não vai achar vídeo meu falando que foi entrega minha. Não vai ver mesmo. Mesmo se eu fosse de base, você não me veria fazendo isso. Porque eu não sou executivo. Eu não entrego obra. O que eu entrego são minhas palavras. O que eu entrego é minha luta. O que eu entrego são os meus votos. É isso que um legislador entrega. Entendi. Pode ser pouco para a população, mas é isso que faz ela ser representada. Entendi. Vereador, assim, eu vi que o senhor, se eu não me engano, tem o quê? Umas 2 ou 3 semanas. Não foi tranquilo, só para controlar. A gente viu que o senhor foi lá para Brasília, inclusive foi aprovado, uma homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor entregou pessoalmente a ele. O senhor foi fazer o que especificamente lá? Foi buscar recursos, é isso, para o município de Cachoeiro? Ou seja, o Cachoeiro não tem, tá carente nesse sentido, né, de pessoas que possam, no caso, destinar recursos para a cidade? Assim, eu não entendi esse comentário seu em relação a Cachoeiro não ter gente para buscar recurso, porque tem muito, né? Tem 19 vereadores, tem prefeito. Sim. Inclusive, eu nem sabia. Assim, o prefeito estava uma semana antes, o prefeito estava lá. O senhor foi lá buscar recursos especificamente para qual área? Sim, eu fui buscar para a saúde. Exatamente. No caso, seria isso. O senhor acha que a saúde está carente, é isso? Como é? Eu não acho que a saúde está carente. Eu tenho certeza que a saúde está carente. Basta você andar nos postos de saúde, basta andar pelos UPAs, basta você ir nos hospitais filantrópicos daqui, né? Principalmente a quantidade de mensagens que eu recebo em pessoas pedindo ajuda na área de saúde. Então, porque assim, a saúde de Cachoeiro, 2 pontos, né? Nós temos a atenção básica, que é da prefeitura, e a especializada, que são os hospitais que tem mais a ver com o governo do estado. Essa é o chamariz de todo mundo. Todo mundo, quando pensa em saúde, pensa em hospital, né? Tanto é que você chega em Itaoca, você não fala que tem UPA em Itaoca, não. Fala que tem hospital. Porque na cabeça da pessoa, saúde é hospital. Só que saúde é muito mais global do que isso. Saúde é o posto de saúde, é o UBS, é o PSF, é o UPA. O hospital é uma parte da saúde, entendeu? Então, quando a gente olha nesse âmbito, a gente pega aquilo que é os hospitais, aquilo que são os hospitais em Cachoeiro, são referências para o sul do estado todo. Então, naturalmente, nós temos uma saúde que é referência no sul do estado, que está sempre no limiar. A pandemia, ela veio ainda para poder atrapalhar um pouco alguns hospitais em questão financeira, porque, claro que não foi proposital, né? Mas foi consequência. A pandemia atrapalhou muito, porque o planejamento econômico que alguns tiveram que deixar de lado para poder atender a pandemia. E aí, quando a gente pega que o povo pensa só em hospital, por que eu estou falando de hospital em relação à saúde básica? Porque as pessoas acabam não tendo o costume de ir na atenção básica. E quando vai, não encontra a atenção necessária. Quando vai na atenção básica, muitas vezes não encontra médico. Quando vai na atenção básica, as equipes elas estão sobrecarregadas de trabalho. Quando vai na atenção básica, às vezes não encontra uma impressora para imprimir uma receita. Aí precisa de impressora para pegar a receita. Aí o médico que vai na unidade tem que anotar no papel
para imprimir num outro local, para o cara buscar outro dia receita, para ir no horário marcado que a farmacêutica está na farmácia para poder pegar o remédio. Então, é um processo tão desgastante para a população que ela passa a desanimar. Sim. Aí ela começa a não ir na atenção básica. Ela não indo na atenção básica, muita coisa que poderia ser identificada no começo começa a se desenvolver de uma maneira mais prejudicial. Aí ela deixa de ser atenção básica e passa a ser especializada. Aí vai para os hospitais. Sim. Então você entende como é que é um processo degenerativo para um sistema de saúde no município? Né? Falta de médico é muito ruim, falta de enfermeira é muito ruim. Né? Esse consórcio que está aí, que a Secretaria de Saúde colocou, foi uma tentativa de tentar diminuir a falta de médicos nos postos. Né? No entanto, você chega às vezes num posto de saúde e você não encontra o médico do consórcio. Ele simplesmente não foi. E não tem nenhum médico para poder repor. Não deveria ser assim, sabe? Né? Se aquela unidade tem que ter médico todo dia, tem que estar lá todo dia. Se não consegue com consórcio, então entra no Ministério Público. Né? O cara vendeu uma coisa para você, tem que entregar. Né? Iniciativa privada é assim. Se eu comprei, você tem que entregar. Foi por isso que eu fui lá também atrás de recurso de saúde. Mas também foi para poder conversar com a direção nacional do PL. Né? Foi esses dois motivos. Né? Na minha véspera de ir para Brasília, eu fui chamado tanto pelo evangélico quanto pela Santa Casa. Né? O infantil não me chamou, tanto é que eles me ligaram depois. Falaram, Juninho, você esqueceu da gente? Eu falei, não esqueci não. É porque eles me chamaram, vocês talvez não sabiam, não sei o que aconteceu, mas vocês não me falaram a demanda de vocês. Aí eu tentei entrar em contato, não consegui. Mas aí eles já vão me passar lá a demanda deles para poder entrar em contato com os deputados. E aí, já teve um resultado concreto de lá, dessa viagem? O que é que o senhor pode falar? O resultado concreto ele só acontece depois da lei orçamentária, né? Entendi. Porque acontece, dia 17 agora vai ser a reunião da bancada. Sim. A bancada vai se reunir para poder falar sobre o orçamento. Os ofícios eu já entreguei para os deputados, principalmente para o presidente, pro líder da bancada, que é o da Vitória, que gravou o vídeo falando do recurso para a saúde. Né? Ele deu uma garantia de que, né, ele também ajudaria a fazer força pedindo a bancada que coloque também o recurso necessário. Afinal, são alguns investimentos importantes para o nosso município que vai ajudar não só o município de Cachoeiro, mas todo o sul do estado. Por isso, eu pensei nos filantrópicos. Eu penso nos postos de saúde? Penso, mas eu já tive um passado pregresso com a prefeitura que emendas que chegaram não foram aplicadas da maneira que foi indicado para ser aplicado. Então, eu vou, por enquanto, eu vou deixar de lado esse ponto. Eu vou deixar em stand-by, vamos colocar assim, e vou atuar onde eu sei que vai ter um resultado melhor. Né? Quando eu tiver a possibilidade de atuar lá, eu vou atuar, mas eu vou onde o resultado vai ser melhor, vai ser mais proveitoso, que são os hospitais. E aí eu aproveitei para poder ir na presidência nacional do partido, né? Conversei com o Valdemar da Costa Neto, juntamente com o senador Magno Malta, e tive a oportunidade também de conhecer e conversar com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, o ex-presidente. Uma semana antes eu aprovei aquela homenagem justamente na expectativa de encontrá-lo lá, né? Uhum. E vem cá, ele vem mesmo a Cachoeiro? A previsão é que ele venha ao Espírito Santo esse ano. Né? Porque a Michele vem. Não tem ainda a data firmada, porque não tem o local firmado ainda. Tendo, obviamente, eu vou falar. E pelo que está acontecendo no Brasil, onde ela vai, ele vai, provavelmente ele deve vir também com ela ao Espírito Santo. Entendi. Fiz o convite dele vir a Cachoeiro no ano que vem. Eu falei que tem 2 datas que seriam boas, mas tem uma que eu acho que é mais provável, que eu gostaria que ele viesse. E eu falei já com o senador Magno Malta, falei já com o deputado Evair de Mello, porque assim, que são dois... O senador Magno Malta é um amigo de Bolsonaro, né? Mesmo estando fora do mandato. E quando ele esteve fora do mandato, né? E o deputado Evair de Mello foi vice-líder do governo, ainda é vice-líder da oposição.
Então nós estamos ali alinhando uma data para ele vir. O senhor disse que tinha duas melhores. Quais são essas datas, né? E Então, qual é a que eu melhor? acho mais provável que ele possa vir. Não, uma que seria muito bom ele vir é a Feira do Mármore, né? Porque nós somos a terra do mármore e granito. Mas a Feira do Mármore ela costuma ser muito perto da eleição. Então acho que nesse período ele vai estar um pouco mais concentrado em capitais, grandes centros, né? Para poder ajudar a formar base para o partido. Uma mais provável que ele possa dar atenção para municípios do nosso tamanho é uma que é a Exposul, né? Que é mais ali no começo do ano, primeiro semestre. Entendi. Beleza, então... Mas não tendo as duas feiras, não há impedimento nenhum dele vir numa outra data, né? Entendi. A Exposul e a Feira do Mármore não são condições para ele vir, né? São oportunidades. Entendi. Assim, porque a gente sabe que Cachoeiro, né, tem um campo político muito pavimentado e assim que milita em prol das ideias de Bolsonaro, né? A gente sabe disso. E assim, falando dessa questão de ideologia, né, de pavimentação, o senhor tá aí sendo cotado para ser um dos prefeitos, candidatos a prefeitos, né, daqui do município de Cachoeiro, né? O senhor já está se preparando para isso? Como é que tá essas articulações nos bastidores? Olha, eu estou me preparando desde que eu decidi entrar na política, porque quando eu decidi vir candidato a vereador, eu já contei isso aqui, inclusive, quando eu fui eleito, né? Quando eu fui eleito, eu falei aqui que nunca foi meu tesão ou meu maior sonho ser vereador. Na verdade, eu não tenho sonho em ser político. Acho que o sonho é algo muito, muito mais sublime e sobrenatural do que algo tão material como ocupar cargo. Mas em relação à vontade, em relação à perspectiva de poder fazer algo para a sociedade, eu nunca tive em mente o poder legislativo, sempre foi o poder executivo. Então eu sempre pensava, se algum dia eu ocupasse cargo público, eu gostaria de ser prefeito. Né? Isso desde novo, né? Mais novo, né? Porque eu sou novo ainda, né? Mas, então desde que eu decidi entrar na política, eu falei, não, beleza, eu entro, vou fazer meu caminho da maneira como eu tiver que fazer, né, que Deus me conduzir. Se ele está me conduzindo para vir como candidato a vereador, mesmo eu não querendo, eu vou aceitar. Né? A missão dada, a missão cumprida. Né? Então, desde ali, eu comecei a me preparar para poder ocupar outros cargos. Né? Por isso que eu não tive medo de disputar uma eleição para deputado federal. Quase ganhei. Na verdade, não existe quase. Não ganhei. Né? E estou me preparando, não tenho medo de disputar. Se assim o partido quiser, Deus aprover e o município também, disputar a eleição de prefeito de Cachoeiro no ano que vem. Né? Eu acho que quem quer entrar nessa vida tem que estar preparado para tudo, sabe? Sim. Tem que estar preparado para tudo. Assim, a gente sabe... A preparação também não significa que é uma preparação instantânea 100%. Ninguém é assim. Sim. Todo mundo está em constante preparação, em constante melhoramento, sabe? Eu acho que é um pré-requisito muito importante de todo político a virtude da humildade. Sim. Que não é muito presente em todos eles, mas deveria ser um pré-requisito de todos a humildade. É entender que, primeiro, a gente não está aqui sozinho, a gente não chega em lugar nenhum sozinho, a gente não faz nada sozinho. Sim. A gente precisa de ajuda de muitas pessoas, são muitas mãos. E a gente precisa principalmente de diálogo com as pessoas. Né? Então, eu acho que uma parte muito considerável para quem quer ter um bom mandato é isso. É saber que não consegue nada sozinho e ter abertura para diálogo. Entendi. Diálogo de verdade. Não é sentar, conversar, jogar a conversa fora, sair dali e fazer tudo ao contrário. Entendi. Diálogo tem que ser conversa de dois interlocutores com um resultado em comum. Entendi. Isso é diálogo. Entendi. Dentro desse contexto aí, falando diálogo, duas pessoas, né, contexto comum, o senhor já pensou, assim, em quem pode ser o seu vice? Né? Quem pode ocupar a sua chapa? Já pensei muito. E o senhor poderia... Claro que não. Claro que não. Nem dá uma pista, vereador. Nem dá uma pista. Seria uma mulher, um homem... Não, o que é que o senhor está estudando? Qual seria o perfil como desse eu já te falei, vice? eu já pensei em muitas pessoas. Tá, qual seria o perfil desse vice? Olha só,
Eu vou te falar uma pessoa Sim. que eu pensei. Aham. Eu pensei nessa pessoa logo quando eu ganhei para vereador. Sim. Numa expectativa, né? De ser prefeito na frente. Quando eu ganhei para vereador, eu pensei numa pessoa. Falei, cara, acho que essa pessoa pode me ajudar muito. Mas infelizmente não vai dar. Que é o ex-vereador Silvinho que morreu. Entendi. Que eu falei, daria para aliar muito bem. Silvinho, ele é muito querido no interior. Né? Eu tive uma boa votação na cidade. Talvez a gente poderia aliar fazer um trabalho em conjunto, né? O vereador Silvinho era gostava do vereador Silvinho, ele era uma pessoa muito gente boa. Ele era um cara muito 10, sabe? Então, assim, eu vou reformular minha pergunta. Vou perguntar ao senhor, assim, quais são as características, né, da pessoa, né, que o senhor pretende ter como vice? Eu acho que duas são importantíssimas. Sim. Ser um ser humano e estar filiado. Vereador, pelo amor de Deus. São os pré-requisitos necessários, né? Não, assim, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que o perfil... É porque vice, é complicado falar qual é o perfil ideal de vice, porque para cada candidato existe um perfil diferente, sabe? Sim. E para cada realidade, para cada público, existe também uma realidade diferente. Por exemplo, vamos falar do próprio prefeito. Sim. 2016. O Jonas era o vice ideal do Vitor? Tô perguntando. Não. Eu também não sei se ele era o vice ideal do Vitor. Mas por que o Jonas foi o vice do Vitor? Porque o Jonas trazia um partido importantíssimo e trazia um histórico importantíssimo que o Vitor não tinha. O Jonas, naquele momento, trazia o PP para a base do Vitor e trazia um pequeno histórico de participação política. Né? O Jonas, por 2 vezes, ele ocupou mandato de vereador ali como suplente por 2 momentos diferentes na carreira dele. Então, talvez o Vitor, que era um cara inexperiente, que veio do nada, que não tinha rastro nenhum de política, era o irmão dele que tinha muito, respirava, talvez ele precisava de alguém que tivesse algum rastro, que tivesse um partido importante igual o PP era. Talvez foi isso. Por que nessa outra agora foi o Rui Guedes? O cara que, na verdade, em 2016 tentou ser foi o candidato a vereador, tentou ser vereador. É militar. Ele eu acho que eu falo que eu tenho dificuldade de comunicação, mas eu acho que o Guedes ainda tem mais do que eu, porque não que ele não seja uma pessoa gente boa, ele é uma pessoa gente boa. Ele não é um cara arrogante, mas você também vê, ele é muito na dele. Até mesmo por conta da formação militar. Aí eu te pergunto, qual é o vice ideal? Não sei. Não, depende da chapa, depende da construção. A gente sabe que a chapa, né, ela é composta muito por conta de conversas também, né, em relação ao partido e tal, composições e tal. Mas é uma questão de entender o perfil, né? Porque assim. Quer ver um outro exemplo? Uhum. Por que Glauber escolheu não? Por que o Glauber teve que escolher como vice o Zé Renato? Sim. Ele escolheu o vice Zé Renato depois que o Castiglione escolheu Abelzinho como vice. Um cara da saúde, ele precisava de um apoio na saúde. Mesmo o Glauber tendo sido secretário de saúde, e até hoje eu ouço muita gente falando bem dele como secretário de saúde. Eu não posso dizer se ele realmente foi, mas pelo menos a memória das pessoas é uma memória muito boa. Assim como a memória em relação ao Glauber era muito boa das pessoas, né? Talvez por conta da tragédia que aconteceu em torno dele, isso tendencia as pessoas a rememorar memórias boas, né, da pessoa. Eu não sei se ele tenha sido um bom secretário de saúde, mas as pessoas têm essa lembrança. Mesmo assim, ele precisava de um vice da saúde. Né? Naquele momento era importante. Então, assim, qual é o vice ideal? Mas o senhor já está estudando, né? Já. Tá. E me explica tem umas pessoas em mente. É só falar o nome aí, ó. Fica à vontade. Eu já falei já. Já passou a cota. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Lá na Câmara, o senhor respira política e tal. Como é que tá isso? O senhor tem conversado com alguns vereadores lá? A aceitação tá boa? O senhor... Sobre o quê? Sobre o senhor enquanto pré-candidato a prefeito, isso. Converso.
Hoje eu tenho uma conversa muito, muito bem alinhada com o Léo, o Ari e o Gelim, né? Que são o Léo, que é do meu partido, o Ari, que esteve na campanha também passada junto com a gente, e com o Gelim, que aderiu ao projeto logo depois. E mais alguns outros também, que eu não posso falar quem. Aí realmente eu não posso, porque são eles. Aí teria que, né, por enquanto, tem que perguntar para eles. Eles só podem se manifestar. É da base do governo hoje, eles? Me fala desses daí quem não são da base do governo. Então beleza. Entendeu? Entendi. Bom, vereador Chupeta, eu tenho um alinhamento muito bom com ele. Sim. Não quer dizer que ele vai caminhar comigo, mas quer dizer que nós temos um bom alinhamento. Vereador Chupeta agora. Ele até falou esses dias que não vai mais caminhar com prefeito nenhum. Depois que ele ouviu dizer que o Diego pode ir para a base do Vitor, né? O Diego, que foi oposição ao Vitor, falou que não tinha conversa com o governo, agora está querendo sentar de novo com o governo. Aí o Chupeta falou, não, eu sou oposição, não quero mais saber. Entendi. Então, assim, eu tô com um bom diálogo com o Chupeta, também com alguns outros, né? Entendi. Então, vereador, a gente sabe que, assim, o senhor teve aqui um encontro, inclusive, do PP, do Progressistas, e o Ferração, né? Vamos colocar assim, o Teodorico Ferraz, o deputado estadual, ele falou que o partido tem uma forte tendência de caminhar com você nas próximas eleições municipais, né? Como é que o senhor vê esse apoio? As conversas avançaram? Olha, é tudo muito prematuro esse ano. Tudo que acontece no ano pré-eleitoral, ao mesmo tempo que é necessário, é prematuro. Eu entendo que o PP ele tem o seu papel importantíssimo, né? Seja para Cachoeiro, mas para o Espírito Santo, mas para o Brasil também. Tem alguns pontos do PP que precisam ser revistos e eu já conversei com eles sobre isso, né? Que eles precisam rever, não é rever, quem sou eu para dizer que eles têm que rever, mas eles precisam se definir melhor em algumas questões, né? Entendi. Por exemplo, o PP a nível federal fechou com o Bolsonaro, mas em Cachoeiro o Diogo Lube fez campanha aberta para o presidente Lula. Aí, a nível de estado, você tem o Evaí, que era o vice-líder do governo Bolsonaro, e o da Vitória, que até então estava na base do governo Casagrande, né? E agora está... Lá no federal também. Já está mais independente em relação ao governo do estado. Então, assim, são algumas definições que precisam acontecer. Você pega o PP, é engraçado. É engraçado porque são partidos que agem como partidos, sabe? E não é muito comum. Até então, no Brasil, os partidos agirem como partidos. Normalmente, os partidos agiam como barriga de aluguel. O cara ia, se elegia, depois saía para outro partido, né? Aí, quando o partido age como partido, a gente acaba até achando estranho. Mas, por exemplo, o PP. Você tem todas as correntes de pessoas ali. Você tem um Ferração, que tem um filho que é vice-governador, mas que praticamente é oposição ao governo do estado. Você tem a Raquel, que é outra deputada, que é base do governo. Você tem na Câmara Federal o Evaí, que é oposição, e o da Vitória, que agora é independente. Então, assim, são muitos aspectos que o PP tem. A conversa é muito boa, eu acho que o PP é um partido importantíssimo e eles têm uma contribuição muito boa para dar. Né? Já deram uma contribuição muito boa para o país. Nós estamos alinhando, sabe? Nós estamos conversando bem. Entendi. Assim, além do PP, tem algum outro partido assim que você já teve uma conversa um pouco mais séria? Tem. Eu tive uma conversa muito boa, bem encaminhada com o Novo, com o Executivo Estadual. A Executiva Municipal vai ser instalada agora, porque o Novo é assim, ele não tem executivas municipais, por conta de custo. Ele só tem as estaduais, e aí no ano de eleição eles abrem as executivas municipais para poder fazer a eleição. E o Júnior, que é o vice-presidente estadual lá da Resturismo, é um amigo meu também, de Rotary. Meu pai é rotariano, não eu. Sim. Então eu conheço ele de Rotary, né? E também da vida, né? Também eu conheço ele. É um amigo. E ele é presidente estadual, vice-presidente estadual do Novo. Então tem um alinhamento com ele.
Nós temos algum alinhamento com outros partidos, como, por exemplo, o PTB, né, tem uma ótima relação com o presidente do PTB. Representantes do PTB, por exemplo, o deputado Coronel Wellington, né, é um amigo, posso dizer que ele é um amigo meu. Sim. O patriota que está com o Ari, Sim. né, que está alinhado. Entendi. Beleza. O senhor falou aí agora, citou aí agora. E tem outros partidos que são conversas, mas que está prematuro. Prematuro ainda, entendi. O senhor falou aí agora há pouco sobre o pai do senhor, né? Então, assim... Falei? Falou que é amigo do seu pai e tal. Ah, tá. Entendi. Então, assim, eu tô usando, usando isso como gancho, porque, assim, eu recebi, né? Ouvi algumas conversas e tal, falando um pouco que, assim, a candidatura do senhor perpassava um pouco muito pelo desejo do pai do senhor também querer que, assim, poxa, não, quero ver meu filho como gestor e tal. E, assim, o discurso... Como é que é? Isso saiu de onde? Não, eu ouvi informações. Então, assim, que não era... Até porque assim, é óbvio que se o senhor... Aí a questão é a seguinte, o senhor a questão que o comentário era o seguinte, que o senhor iria para a candidatura, assim, na sombra do seu pai, entende? E aí eu queria dar a oportunidade para o senhor comentar sobre esse assunto mesmo, entendeu? Tá, assim, é porque, assim, a pessoa que comentou isso... eu não sei como que a pessoa comentou, qual foi o teor da forma... Inclusive por conta daquele post que o senhor fez uma vez, falando assim que não, Juninho da empresa que o pai do senhor é responsável, entende? Então, assim, as pessoas... Não pode fazer propaganda da Cofrio aqui, não? Não, pode falar. Não, então assim... Não, pode falar, Juninho da Cofrio. Então, assim... Essa coisa de estar associando o nome e tal, aí a pessoa comentou nesse sentido, né? Então, assim, tá saindo na sombra do pai. Aí eu tô dando a oportunidade para o senhor comentar, entendeu? Até mesmo porque esse pode ter sido um comentário que pode estar soando não só nos bastidores, mas também em outros campos. Eu acho que acho que a pessoa só falou para você, porque eu não ouço falar disso, não. Na verdade, assim, a vontade de entrar na política foi minha. Sim. E por que eu posso falar categoricamente disso, né? Meu pai, ao mesmo tempo que ele gosta de política, sim, ele gosta do processo eleitoral, meu pai, ele nem adianta falar com ele de vir candidato que ele não quer. Sim. Já foi muito chamado para ser candidato. Desde vereador em Cachoeiro, até vice-prefeito, até prefeito de Atílio Viváqua. Toda eleição, o pessoal fazia pesquisa e chegava pro meu pai... Zé, você tem chance de vir candidato a prefeito? Não quero saber disso, não. Então, assim, meu pai não é perfil, não é vocação do meu pai ser político, né? Agora, em relação a mim. Sim. Quando eu falei que iria entrar na política, o papai... Eu já comentei sobre isso, né? Minha mãe, ela se desespera. Não, mas você tem certeza que sei lá o quê, tal. Meu pai não, meu pai fala, tá... Meu pai é meio parecido comigo nessa questão. Se é o que você quer, vai em frente. Ele é mais tranquilo em relação a essas questões, sabe? Ele não... Eu nunca vi meu pai querer dizer pra gente o que a gente tinha que fazer da vida, onde que a gente tinha que... Nunca vi ele fazer isso. Nunca vi. Tanto é que, antes de eu entrar na política, eu queria ser padre. Eu nunca vi meu pai falando que não queria que eu fosse padre. Não, você não pode ser padre, tem que seguir você tem que seguir o caminho da empresa. Mas a minha mãe falava, você tem certeza de ser padre? É a empresa aqui da sua família, do seu pai, a nossa, sei lá o que. Minha mãe falava, minha mãe não gostava da ideia, não. Meu pai, tranquilo com isso. Então meu pai não tem essa vaidade com a política. Eu estou comentando isso porque a pessoa que falou, porque o Juninho também é candidato por um desejo do pai dele. Não. Hoje, pelo fato de eu estar num processo político, de estar disputando, o meu desejo acaba se encontrando com o dele também. Entendi. Todo pai é assim, todo pai quer ver o seu filho alcançar as suas metas, seus objetivos, né? Entendi. Eu falo isso direto. É um hipócrita quem fala que não tem projeto pessoal. Todo mundo tem projeto pessoal de vida. Sim. Seja
no âmbito privado, no âmbito pessoal, na iniciativa privada, no âmbito pessoal ou político. Todo mundo tem um projeto pessoal. Isso não é necessariamente ruim ou errado, desde que esse projeto pessoal ele seja aliado a um projeto de grupo, entendeu? Entendi. O meu projeto inicialmente pessoal se tornou um projeto de grupo. A partir do momento em que minha família agregou esse projeto, né, ela abraçou, aí depois os amigos abraçaram, depois a comunidade abraçou, e cada vez mais está aumentando. Sim. Na de federal, municípios abraçaram, e agora, numa pré-campanha para prefeito, né, comunidades e bairros estão abraçando. Sobre a relação de usar o nome da Ecofrio não, ou estar na sombra do meu pai, é aquilo que eu falei mais cedo. Acho que a gente tem que ter humildade para entender aquilo que é. Muito do meu voto e do prestígio que eu tenho, do carisma até que eu tenha e da aceitação que eu tenho, vem do meu pai, vem do nome da minha família, vem do nome da própria empresa. Eu não tenho que negar, não tenho que esconder, eu não fico bravo com isso. Eu não uso o nome Juninho da Ecofrio por uma questão de preservação ao nome da empresa. É um patrimônio que meu pai trabalhou para construir. Não é porque eu não gosto, não é por nada disso. Tanto é que eu sempre ficava bravo quando eu vi o pessoal do governo usando o Juninho da Ecofrio. Porque eles fazem para denegrir. Quando a população fala, tranquilo. Porque as pessoas falam com carinho. As pessoas falam com respeito, as pessoas falam porque gostam. As pessoas chegam para mim e falam assim, não, você é Juninho da Ecofrio e é assim mesmo porque eu gosto de você, gosto da sua família, gosto da empresa. Aí é bom. Entendi. Agora, quando o governo usa o Juninho da Ecofrio, porque eles usavam isso em matéria, né? É o herdeiro da Ecofrio querendo, como se fosse algo criminoso, pejorativo. Uhum. Aí eu não gosto, sabe? Aí já começa a entrar num âmbito que não é um âmbito político, né? É pessoal, sabe? E assim... Por isso que eu preservo, sabe? Você tá na sombra do seu pai. Cara, o que eu posso fazer? Se eu tenho um bom cabo eleitoral igual ele, eu não posso fazer nada, né? Entendi. Cabo eleitoral igual meu pai, né? Poucos têm, tá? Vereador, o senhor falou agora há pouco que tinha esse desejo, né, de virar padre, né? Então, assim, caso... Ser padre, né? Ser padre, isso. E você assim... se vira, não, padre. Ser. Então, assim... Após o processo eleitoral, se tornou prefeito, esse desejo, né, depois de que o senhor se tornar prefeito, o senhor ainda vai pensar em ser padre? Cara... É possível? Eu acho que num processo de... Olha só que coisa. O meu padrinho de crisma, Padre Eduardo, quando eu estava no ensino médio. Tanto é que no ensino médio, cara, eu levei o ensino médio tão de boa, de maneira tão tranquila, porque eu nunca tive comigo essa coisa de responsabilidade, de passar em vestibular, para passar numa faculdade, sei lá o quê, porque eu queria ser padre. Era isso que eu queria ser. Estava muito tranquilo em relação a isso. Então, o que eu precisava era fazer um bom caminho vocacional para entender essa vocação, ir para o seminário e ali dar o prosseguimento. Mas esse meu padrinho falou assim, ô Júnior, por que você não faz uma faculdade antes de ir para o seminário? Porque às vezes pode ser uma oportunidade de você discernir melhor a sua vocação. Foi aí que em 2014 foi meu terceiro ano, em 2015 eu fui para Goiânia, para UFG, fazer economia. Sempre na pegada, sabe, de ciências humanas e matemática. Eu sempre tive facilidade com matemática, mas no ensino médio eu tipo assim, comecei a dar uma atenção também boa para ciências humanas, porque eu sempre gostei. Então, economia, caso os dois, né? Matemática e ciências humanas. Sim. Não fiquei muito tempo. Tive um momento ali de crise existencial, sei lá o que eu tive ali. E aí eu busquei um acompanhamento vocacional. Inclusive, eu vindo pra cá, eu vi que eu esqueci meu cordão. Isso que eu já ia perguntar, que a sua marca, né? É porque eu tava no escritório, então eu tava com a camisa da Ecofrio. Sim. Aí na hora de trocar a camisa, eu tirei o cordão e esqueci de botar de volta. Mas aí eu fui fazer um encontro vocacional com os deonianos.
Fiz o acompanhamento. E ali começou a vir mais latente a questão política, né? Foi quando eu comentei, saí, então... E aí vocês conhecem a história toda. Hoje, eu acho que num processo de amadurecimento, eu não acho mais que eu tenho uma vocação ao sacerdócio. O sacerdócio que eu falo é o sacramento da ordem, instituído como padre, ter uma paróquia. Mas eu acho que eu tenho uma vocação a uma vida de entrega e de contemplação a Deus. Eu acho que eu tenho. É até algo muito, muito louco, muito... Eu não sei porquê. Deus faz dessas coisas, sabe? A profissão que hoje eu exerço, que é política, vamos colocar assim como uma profissão, né? Eu exerço um cargo, então, de certa forma, é uma profissão que eu tenho hoje. É um mandato, né? O mandato que eu exerço hoje é um mandato em que me demanda muito contato com as pessoas, me demanda muito exposição pessoal, demanda muito até um pouco de vaidade, que é o meio da vaidade. Infelizmente, na política, você tem que falar das suas qualidades. Eu odeio fazer isso, mas eu tenho que falar das minhas qualidades. Até porque eu acho que não existe ninguém que tenha qualidade por si, né? Essa qualidade sempre nos é dada por algo que é muito maior e melhor do que nós, que é o próprio Deus. Então, o mandato que eu exerço hoje exige muito isso de mim. Ao passo que o que eu tenho na minha alma, né, é de ter uma vida mais voltada para o oposto, que é mais de contemplação a Deus, uma vida mais reclusa. Eu não descarto, depois de sair da prefeitura, eu buscar viver uma vida assim, sabe? Eu não digo ser padre, ocupando uma paróquia, sendo... Não, eu não acho que não é essa a minha vocação, sabe? Eu acho que o próprio mandato me mostrou isso, que eu acho que não é o posto que dá status, né, que eu devo buscar. Eu acho que é o posto que me coloca mesmo como uma peça mais escondida, sabe? Acho que eu consigo ajudar mais o reino de Deus assim. Ah, entendi. E assim a gente chega ao fim de mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com. E deixo para o senhor agora, vereador, fazer as considerações finais e a gente encerrar. Bom, obrigado. Obrigado aos técnicos aí também, que ajudaram a gente, o pessoal da equipe. É sempre um prazer estar aqui conversando, porque é um dos canais importantíssimos da nossa cidade e do sul do estado todo, né? O Aqui Notícias, ele tem uma abrangência, uma importância considerável aqui no nosso município. Agradecer a todos que nos acompanham e que estão vendo essa entrevista. O que eu falo aqui, o que eu comento aqui, nunca é para ofender ninguém, para poder ir para o campo pessoal. É apenas uma análise daquilo que está acontecendo e daquilo que eu enxergo no município, para poder a gente caminhar de uma maneira mais justa, sabe? Para as pessoas, de uma maneira melhor, buscar mais qualidade de vida, realmente através da saúde, que está um caos em Cachoeiro de Itapemirim, através da educação, que, cara, é só problema, né? Tá tendo agora o problema das municipalizações de algumas escolas, aí tem, né, o piso salarial, sempre é um dilema. Então, assim, são muitas áreas em Cachoeiro de Itapemirim que precisam ser vistas. Mas eu acho que aquelas áreas que precisam ter um olhar especial, talvez a área que tem um olhar mais direto, é a área de desenvolvimento econômico do município. Juninho, mas o desenvolvimento econômico ele tem que estar aliado à assistência social. Claro que tem. Só que hoje o município de Cachoeiro de Itapemirim, ele tem um assistencialismo muito grande para o resultado oposto, que é o desenvolvimento econômico. Quando acontece isso, é uma tendência o município caminhar
para uma crise financeira. Por quê? Quando se trabalha mais com assistência social do que com desenvolvimento econômico, naturalmente o município começa a ficar com um orçamento cada vez mais curto e até o desenvolvimento social passa a ser prejudicado. Passa a ter que sofrer cortes. Basta ver o governo federal. Gastou tanto esse ano que no ano que vem vai ter que ter corte em todas as áreas. Segurança pública, educação, saúde, em todas as áreas. Assistência social. Então, Cachoeiro precisa atacar do desenvolvimento econômico. Tem que atrair empresa, tem que botar emprego em Cachoeiro, emprego na veia, tem que botar o empreendedor cachoeirense para crescer, para se desenvolver, para o cara sair da realidade de uma carteira assinada para 2, 3 carteiras assinadas. São mais 2, 3 famílias que vão passar a ter renda. São mais 2, 3 famílias que vão parar de receber auxílio do governo, auxílio do desenvolvimento social, e passar a gerar renda e riqueza para o município. É isso que eu vejo para Cachoeiro, é isso que a gente tem que discutir para Cachoeiro. Porque senão Cachoeiro vai ser, no futuro, uma cidade fantasma. As pessoas fogem de Cachoeiro, as que ficam, elas ficam porque não tem outra opção. Porque as que têm opção saem de Cachoeiro. E não estou falando de sair de Cachoeiro para ir para São Paulo, Rio, não, nem para Vitória. É para ir para Kennedy, para Marataízes, para Itapemirim, é para ir para Castelo, é para ir para Atílio Viváqua. Quanta empresa que chega em Cachoeiro abre Atílio Viváqua? Tem que sair desse ciclo vicioso de perda de capital, de perda de geração de emprego e renda, e tem que começar a trabalhar em cima dessa área. Cachoeiro precisa se voltar a se colocar no seu local de destaque no Espírito Santo. Cachoeiro sempre foi uma cidade importantíssima. Hoje Cachoeiro é só mais uma. É mais uma cidade do sul do estado. Nós não somos mais uma cidade do sul do estado. Nós somos o coração do sul do estado. É prejudicial para todo o sul do estado que Cachoeiro venha à falência. Porque todo mundo sai prejudicado. Isso aqui é um polo que esse coração precisa continuar pulsando. E a minha vontade é isso, é fazer esse coração continuar pulsando, esse sangue se espalhar cada vez mais e a gente levar saúde, levar educação de qualidade, mas levar emprego e renda para as pessoas. Ok. Bom? É isso aí. Obrigado, vereador. Obrigado a você. Posso mandar mais um recado? Pode. Então, tá. Aproveitando que eu estou de camisa azul claro, eu botei especialmente por conta dessa questão do aborto que está acontecendo no Brasil. O julgamento da ADPF 442 foi retirado de pauta pelo ministro Barroso lá no Supremo Tribunal Federal, mas não quer dizer que ele não possa voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. A ministra Rosa Weber já deixou o voto dela a favor. Então, assim, eu acho que é um momento de nós nos manifestarmos a favor da vida e contra a cultura da morte aqui no Brasil. Dia 12 de outubro, amanhã, nós temos uma manifestação aqui em Cachoeiro de Itapemirim a favor da vida contra o aborto, às 10 horas da manhã na Praça Jerônimo Monteiro. Quem puder ir, vai de camisa branca ou camisa azul clara. Vai ser uma forma da gente mostrar que Cachoeiro de Itapemirim é a favor da vida. Ok. Bom. Valeu. Obrigado, vereador, mais uma vez. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.